Olá, pessoal. Retomando nossa atividade, nosso exercício de revisão número 1, vamos observar aqui a questão 3, que diz o seguinte: um ponto material está sob a ação das forças coplanares F1, F2 e F3, indicadas na figura a seguir. Forças coplanares significa que elas estão no mesmo plano. Então, F1, F2 e F3. Ele nos dá aqui um ângulo alfa, que é formado pelo vetor F1 e pelo segmento aqui, que não está definido como um vetor, certo? Está por essa abertura aqui, que seria o prolongamento, vamos dizer assim, do vetor F2. Sabendo que as intensidades de F1, F2 e F3 valem, respectivamente, 100, 66 e 88 newtons, calcule a intensidade da força resultante do sistema. Então, nós sabemos que a força resultante ela vem da soma vetorial dos três vetores dados aqui. Porém, soma vetorial não é o mesmo que eu pegar o valor da intensidade da força 1 com a 2 e com a 3 e somá-las simplesmente. A gente sabe que eu vou ter que fazer uma soma vetorial de 2 em 2 vetores e pegar essas resultantes para depois fazer o resultante final. No caso aqui, ele nos dá o seno desse ângulo que foi formado, né, por F1 e pelo prolongamento do vetor F2 aqui da reta, esse segmento de reta que seria o prolongamento de F2. Nesse caso, é mais interessante que nós utilizemos um sistema onde eu possa ter 4 forças que elas estejam perpendiculares entre si, como assim? Formando um ângulo de 90 graus. Por exemplo, se eu tenho esse vetor aqui, e tenho esse vetor aqui, que a soma desse vetor com esse, a força resultante vai ser F1. Então, ao invés de trabalhar com F1, eu vou trabalhar com esse vetor e com esse. Observe que eles vão ser perpendiculares. Esse daqui vai ser perpendicular a F3, esse aqui vai ser perpendicular a F2. E aí vai ficar mais fácil de eu calcular a força resultante no final. Vamos entender melhor como vai ficar esse esquema no próximo slide. Observe aqui o seguinte. Eu vou prolongar aqui, fazer novamente o desenho desse vetor, que eu vou chamar de x, e desse vetor aqui, que eu vou chamar de y. Então, observe que com x e com y, que eles são vetores que a resultante é F1, eu vou ter esse novo conjunto de vetores aqui. Aqui eu tenho F2, aqui eu tenho F3, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Conhecendo o valor de x e de y, que são esses dois vetores aqui, eu vou poder fazer a resultante de x com F2, já que eles têm mesma direção em sentidos opostos, e eu vou poder fazer a resultante de y e de F3, que também tem mesma direção em sentidos opostos. E com isso, no final, calcular a resultante de todos os três vetores aqui. Então, vamos lá. Com esse vetor x e y, forma um retângulo, que a diagonal dele é F1, justamente. A força resultante deles dois é F1. Aqui nesse retângulo, esse lado do retângulo tem o mesmo tamanho que y. E aqui é x. Por que eu fiz isso? Porque y vai ser o cateto oposto a θ. E x o cateto adjacente. Como eu tenho o seno e o cosseno do ângulo formado aqui, eu vou pegar o seno do ângulo, que eu sei que é sempre dado por cateto oposto sobre hipotenusa, no caso a hipotenusa é F1, e vou conseguir calcular o valor de y. Vamos lá. Então, o seno de θ vai ser igual a y sobre F1. Como ele me deu o seno como sendo 0,80, então eu posso substituir o seno por 0,80 igual a y sobre F1, que ele já me deu no enunciado da questão, dizendo que é 100. Então, agora eu tenho uma igualdade de frações onde eu posso multiplicar, cruzando aqui que a gente fala, né? Meios por extremos. Aqui eu posso dizer que é 1. Então, y vezes 1 é y. 100 vezes 0,80 é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai ficar 80 newtons. Então, eu já achei o valor de y, que aqui vai ser de 80 newtons. Eu sei que F3 lá também foi dado, é 88. E F2, 66. Agora, vamos achar o valor de x.
X é o cateto adjacente de θ. Então, eu posso usar essa informação para achar o valor de X. Logo, o cosseno, o cosseno de θ vai ser igual a X sobre F1. Como o cosseno é 0,60, eu vou lugar do cosseno, vou colocar 0,60 igual a X sobre 100. Novamente, multiplico cruzando, X vezes 1 aqui vai ficar X. 100 vezes 0,60 dá 60. Pronto, tem o valor do X, que é de 60 newtons. Agora, eu tenho um sistema formado por 4 vetores perpendiculares, 2 a 2 aqui, né? Então, vejam, para achar a resultante de F2 com X, basta subtrair 66 menos 60, que eles têm mesma direção e sentidos opostos. Então, 66 menos 60 dá 6. É a resultante desses dois, que vai estar para a esquerda, já que F2 é maior que X. Então, minha resultante aqui vai ser para a esquerda, 6 newtons. A resultante desses vetores que estão na vertical vai ser 88 menos 80. E o sentido do vetor é para baixo, já que 88 é maior. Então, vai ser para baixo, 8 newtons. 88 menos 80, 8. Agora, eu sei que esses dois vetores aqui são perpendiculares entre si. E a força resultante vai ser a diagonal desse retângulo formado por esses dois vetores aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou ter o vetor resultante final aqui de todo o sistema. Opa, esse ficou meio tronchinho, deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, esse aqui vai ser o meu vetor resultante. Minha força resultante dos 3 vetores iniciais ali vai ser esse aqui, que é dado por FR ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Logo, FR ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. FR vai ser igual... FR ao quadrado vai ser igual a 100. E FR vai ser igual a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, a força resultante de todo o sistema vai ser um vetor que vai vir aqui mais ou menos nessa direção, nesse sentido, com o valor de 10 newtons. Ok, gente? Vamos para a próxima. Questão 4. Os esquemas seguintes mostram um barco sendo retirado de um rio por 2 homens, em A, aliás, são usadas cordas que transmitem ao barco forças paralelas, ou seja, as forças têm a mesma direção, de intensidades F1 e F2. Então, ele não diz quanto eram as intensidades, nem quem é maior que quem, só diz que as intensidades delas são de F1 e F2. Em B, são usadas cordas inclinadas de 90 graus. Então, aqui, essas duas cordas formam esse ângulo reto aqui de 90 graus, que transmitem ao barco forças de intensidades iguais às anteriores. Então, a intensidade de F1 é a mesma daqui e F2 é a mesma daqui. Ok? O seguinte, sabe-se que, no caso A força resultante transmitida ao barco tem valor 700 newtons e, no caso B, 500 newtons. Nessas condições, calcule F1 e F2. Então, aqui, no caso, no primeiro barco, a força resultante entre F1 e F2 é 700 newtons. Logo, a gente pode dizer o seguinte, pela primeira condição dada, então a força resultante, que é igual a F1 mais F2, já que as duas estão na mesma direção e no mesmo sentido, vai ser de 700. Então, F1 mais F2 é igual a 700. No caso 2, que é a letra B, eu tenho duas forças perpendiculares. Nesse caso, a força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, eu tenho que FR ao quadrado é 500. Ele informa aqui, 500 newtons, no caso B. 500 ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado.
Desse modo, 500 ao quadrado vai dar 250.000 igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Lembrando que esse F1 e esse F2 é o mesmo daqui. Logo, eu posso ter um sistema de equações onde F1 mais F2 tem que dar 700 e F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado tem que dar 250.000. Observe que se F1 mais F2 dá 700, então eu posso dizer que, usando a equação 1 aqui, usando a equação 1, eu posso dizer que F1 é igual a 700 menos F2. Se F1 é isso, onde tiver F1 na outra equação, como eles valem a mesma coisa, eu posso substituir por 700 menos F2, na segunda equação, e calcular com isso F2. Então, vamos substituir. Se era F1 ao quadrado, no lugar de F1, então, vai ficar 700 menos F2 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, igual a 250.000. 700 menos F2 ao quadrado vai ser 700 menos F2 ao quadrado vezes 700 menos F2 ao quadrado, mais F2 ao quadrado igual a 250.000. Aqui eu vou ter que fazer aquela multiplicação, onde todos os termos terão que ser multiplicados por todos os outros. Veja, 700 vai ter que ser multiplicado por 700, 700 multiplicado por F1 ao quadrado, por F2, desculpe, F2 por 700 e F2 por F2. Temos aqui que 700 menos F2 ao quadrado vai ser 700 menos F2 vezes 700. Desculpa aqui. Borrachinha. Vezes 700 menos F2 mais F2 ao quadrado igual a 250.000. Então, aqui, eu vou ter que fazer o produto onde todos os termos de um parênteses vão ter que ser multiplicados pelos dos outros. Então, eu vou multiplicar 700 por 700. 700 vezes menos F2. Menos F2 vezes 700 e menos F2 vezes menos F2. 700 vezes 700 vai dar 490.000. Menos F2 vezes 700 vai dar menos 700 F2. 700 vezes menos F2 também dá menos 700 F2. E menos F2 vezes menos F2, menos com menos vai ficar mais F2 ao quadrado. Novamente, mais F2 ao quadrado, que é isso aqui, igual a 250.000. Observe que isso vai me dar, aqui F2 ao quadrado, né? Isso vai me dar uma equação de segundo grau. Quem são os termos semelhantes? Esse e 490.000 com 250.000. Vou passar tudo para um lado só, já que isso aqui está elevado ao quadrado. Isso vai ser uma equação de segundo grau. Então, F2 ao quadrado mais F2 ao quadrado, eu posso somar. Vai dar 2F2 ao quadrado. Então, eu coloco aqui 2F2 ao quadrado. Menos 700 F2 com menos 700 F2 dá menos 1.400 F2. 490.000 já está aqui, continua positivo. E 250.000 vem para cá negativo. Eu zero a igualdade aqui.
já que não ficou nenhum termo do lado direito. Então, repito, 2F2 ao quadrado menos 1.400 F2. 490.000 menos 250.000 dá 240.000, igual a zero. Observe que nessa igualdade, todos os termos podem ser multiplicados por 2, pode ser divididos por 2, aliás. Para que eu vou fazer isso? Para facilitar o cálculo, porque dividindo todos os termos por 2, inclusive o zero, que dá zero também, 0 dividido por 2 dá zero, eu dividindo todos os termos por 2, eu mantenho minha igualdade e trabalho com números menores. Então, dividindo todos os termos aqui por 2, vai ficar assim. 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar só 1F2 ao quadrado, menos 1.400 dividido por 2 dá menos 700 F2, e 240.000 dá mais 120.000. Agora tem a equação de segundo grau, onde o valor de A é 1, que é o número que acompanha F2 ao quadrado, o de B é menos 700 e o de C é 120.000. Agora, vou usar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado, que é menos 700 quadrado. Deixa eu tirar aqui esse sinalzinho. Aqui vai ser menos 4 vezes 1, que é A vezes C, que é 120.000. Então, delta vai ser igual a menos 700 ao quadrado dá 490.000. Menos, aqui como tem uma multiplicação, vou fazer logo o jogo de sinal, menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 120.000 dá 480.000. Então, delta vai ser 10.000. Que é 490.000 menos 480.000. Vamos encontrar agora o valor de F2, que é a variável da minha equação. F2 vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, F2 vai ser igual a menos B. Se B é negativo, vai ficar positivo. Raiz de delta vai ser a raiz quadrada de 10.000 sobre 2 vezes 1. F2 vai ser igual a 700 mais ou menos, opa, foi ali, voltou. Mais ou menos 10.000 dividido por 10, a raiz quadrada de 10.000 dá 100 sobre 2. Então, F2, uma linha, vai ser igual a 700 mais 100, dividido por 2, que vai dar 800 dividido por 2, que é 400. F2, duas linhas, vai ser 700 menos 100 dividido por 2, que é 600, dividido por 2, 300. Então, a força 2 pode ser 400 ou 300. Observem, voltando ao problema, que ele quer saber qual é a intensidade dessas forças, mas ele não indica qual é a força que tem maior intensidade, se é F1 ou F2. E observe também que F1 mais F2, que é 300 mais 400, dá 700. Então, tanto faz F1 ser 300 quanto 400. E F2 também, vice-versa. Logo, as forças eu posso escrever aqui. Logo, F1 e F2 são 300 e 400 newtons. Ok, gente? Podendo ser qualquer uma das duas, no caso. Ok. Encerramos assim nosso segundo slide.